Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 4 de fevereiro de 2022, estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, São Paulo. São exatamente 19 horas e 11 minutos. Estou fazendo uma coletânea de entrevistas com protagonistas do movimento da manutenção no Brasil. E hoje eu tenho o prazer aqui de reencontrar o meu amigo Júlio Nassif. Tudo bem, Nassif? Tudo bom? Como é que tá, Haroldo? Tudo jóia, né? Tudo tranquilo, Nassif. De onde você está falando? Eu estou falando de Belo Horizonte, eu moro em Belo Ô, coisa Horizonte desde boa, hein? 74, né? A capital com Então, o melhor clima do Brasil, viu, Nassif? o clima aqui é razoável, é bonzinho mesmo. Muito bem, Nassif, primeiro agradecer a você ter dado sim ao nosso convite para fazer parte desse histórico que a gente está fazendo, né? Tentando convidar aqui as pessoas que, além de serem protagonistas, ainda fazem o movimento da manutenção aqui no Brasil. Você é uma pessoa que tem um histórico muito bacana, não é? Eu acompanho em paralelo a sua carreira aí, desde que talvez a Abraman ela foi lançada, não é? E a gente começou a ter essa integração com os demais colegas da área de manutenção, que na verdade se torna uma família. E eu queria, além de te agradecer, não é, parabenizar por esse trabalho belíssimo que você fez e ainda faz, e te perguntar, Nassif, como é que você entrou nesse mundo da manutenção? Bom, antes de falar isso aí, eu queria agradecer suas palavras, porque muitas vezes a gente é conduzido, tá certo? E a vida da gente, você cai na manutenção, e a manutenção é uma cachaça danada, tá certo? Você pode apanhar todo dia, mas você fica gostando dela. É um negócio assim muito interessante. Bom, o meu primeiro emprego foi numa fábrica de cimento, tá certo? E na manutenção. Tá? Opa, Daí para frente eu continuei trabalhando na área de manutenção. Só na Petrobras eu trabalhei 21 anos, tá certo? Eu fui gerente de manutenção mecânica nessa área de turbomáquinas e outros equipamentos, que era a divisão aqui, a caldeiraria era uma área e a parte de mecânica sim. que tinha turbomáquinas, mais assim, válvula de São segurança, equipamentos dinâmicos, não é, Nassif? equipamento dinâmico que eles chamam hoje, ficava por aí. Então, fiquei muito tempo nessa área aí, uma área que é estimulante, é uma área muito interessante, Sim, né? sim. Bom, e aí, quando o Fernando Henrique queria mexer com a aposentadoria, eu falei, eu já posso aposentar, aposentei. Mas eu falei, bom, mas se eu ficar parado, eu estou lascado. Eu ainda vou Sim. fossilizar. Então, a gente abriu uma empresa chamada T100, né, e a T100 atuava na área de manutenção, e a gente fez muito, foi avaliação e diagnóstico de manutenção. Por que a gente escolheu esse nicho para poder trabalhar? Primeiro, porque a gente já tinha assim, uma experiência razoável. A Petrobras é uma empresa de ponta. Você Sim, conhece isso? Ela é uma empresa que sim. está sempre colocando as coisas mais modernas para você conhecer, te dá treinamento, esse negócio todo. Então, o profissional da Petrobras ele é um profissional bem cuidado, vamos dizer assim. Né? Verdade. E a gente começou, à medida que ia fazendo essa avaliação e diagnóstico nas empresas, a gente notava o seguinte, que você tinha alguma coisa para falar para o pessoal, mas você também tinha muita coisa para aprender. Certo? Então, cada vez que você vai num lugar, certo? Por pior que seja o lugar, você pode dar os seus conselhos, pode dar recomendações, esse negócio todo, mas você sempre está aprendendo. Tá certo? Ninguém é tão sábio a ponto de não tirar nada de qualquer lugar. Correto, correto. Então, esse foi basicamente assim, a minha vida na manutenção. Depois da Brahman, eu falo mais na frente aqui que você fez uma Isso. pergunta mais Então, eu queria específica. saber justamente isso, né, Nassif? Você, apesar de estar trabalhando na Petrobras, depois rapidamente fundou a T100, né? Especializado, você é especialista em manutenção. Eu queria saber, assim, você vivenciou a história dessas 3 décadas e até 3 décadas e meia aí, desse movimento aqui no Brasil. Quais foram os fatos que você considerou mais marcantes nessa evolução do movimento da manutenção no Brasil? Não é bem, eu não estou perguntando sobre a evolução da função manutenção, mas do movimento da manutenção do Brasil. Se você tivesse que colocar aqui uns 4 ou 5 pontos marcantes, que pontos seriam estes? Olha, eu diria para você o seguinte: existe uma classificação de empresa que um americano faz, e agora não me vê o nome dele, não. Depois eu posso até mandar para você. Ele considera as empresas em 3 níveis, tá certo? As empresas que estão na ponta, tá certo? As empresas avançadas, as empresas medianas e as empresas atrasadas, tá?
Então, é claro que as empresas que são avançadas, elas têm os resultados melhores. As medianas ficam lá no meio da história e as atrasadas ainda têm muita coisa para mexer para poder conseguir. Isso é no mundo inteiro, você vai notar aí, que basicamente essa divisão ela acontece mais ou menos da seguinte maneira: 20% das empresas são avançadas, uns 40%, 50% são mediana e o resto é atrasada. Tá certo? Uns 30% ou mais é empresa atrasada. Bom, então o que a gente encontra no mercado? Tá certo? A gente pode encontrar, no meu ponto de vista, a gente encontra no mercado três tipos de empresa aqui. Um é o seguinte: empresas grandes que estão up-to-date, tá certo? Em constante progresso. São empresas que têm, assim, como fé trabalhar como empresa que está avançada, que tem a manutenção boa, está sempre procurando ser classe mundial, essas coisas todas. Então, tem algumas empresas. Normalmente, essas empresas são grandes, tá certo? As empresas médias e algumas grandes, porque nem toda grande, ela está lá em cima nesses 20%. Né? Elas buscam melhoria e manutenção, mas elas encontram um obstáculo, e aí, pasme, na própria gestão. Um dos maiores entraves que tem para a manutenção é a própria gestão da empresa ou a própria gestão da manutenção. Certo? Então, isso eles não conseguem avançar, entre outros motivos, por esse problema de gestão. E a gente verifica no Brasil que as empresas pequenas, tá certo? Elas, na sua maioria, e algumas médias, elas ainda estão na fase do quebra-conserta. Tá certo? Então, isso é muito característico e até existem algumas pessoas que tentam fazer algum serviço nessa linha, mas a empresa talvez não tenha assim dimensão ou não tenha ainda expertise ou vocação para poder melhorar a coisa. Não, quebrou, nós vamos lá, consertamos, etc. Tal. Bom, agora, nessa história toda, eu até quero frisar isso com muita clareza, que é o seguinte: o fator mais marcante de qualquer negócio é a gestão. O que faz as coisas acontecerem é a gestão. Né? Então, você pode ter ótimos técnicos de manutenção, mas se sua gestão for ruim, você não vai funcionar. Eu digo isso aí quando você compara em político. O político é um gestor de um estado, por exemplo, um cara que é governador. Certo? E você vê que você tem governador que é uma titica, com todo respeito, e tem governador que é muito bom. Certo? Então, quer dizer, é uma gestão que o cara está fazendo. Sim. O segundo fator que eu acho, além da gestão, é o seguinte: é uma quebra de paradigma que ainda precisa ser feita, que é de reduzir, mas reduzir sim, substancialmente a preventiva, trocando o que for possível pela preditiva. Claro. Nós ainda temos uma mania muito grande de fazer preventiva, tá certo? E isso em qualquer empresa grande, empresa pequena, é um negócio fenomenal. E a gente tem hoje um mecanismo para poder lançar, tá certo? Preditiva, fazer preditiva para poder melhorar esse negócio todo, tá certo? Então, e mais, nós já temos que estar começando a preparar as empresas para a implementação da manutenção prescritiva. Sim. Onde os próprios equipamentos da inteligência artificial vai dizer para você: olha aqui, meu amigo, ó, esse rolamento está ruim, já abri a OS número tal, o número de histórico do rolamento é tal, você pode fazer. Você tem 8 horas para fazer. Então, pronto, mais ou menos assim que nós vamos trabalhar, não é isso? Sim. Agora, só para poder não dizer que eu só estou metendo os ferros, no Brasil nós já temos alguns exemplos de empresas que já atuam dentro desses conceitos, desses dois conceitos, de privilegiar a preditiva, tá certo? Ter uma gestão adequada e já caminhar para essa área de prescritiva, inteligência artificial, essas coisas todas. É mais ou menos isso aí. Muito bem. Agora, você participa ativamente da Abraman, você inclusive aí em Minas Gerais, dá curso pós-graduação em Engenharia de Manutenção pela PUC Minas Gerais, junto com a própria Abraman Regional aí de Minas Gerais. E eu queria saber, então, esse envolvimento seu inicial, né, junto à Abraman, quando é que aconteceu. E falando já da Abraman também, o que você considera, assim, que foram produtos que foram desenvolvidos na Abraman, que até hoje são produtos que agregam valor à nossa comunidade da manutenção, Nassif? Olha, a Abraman, ela foi fundada em 84, né? E eu lembro que essa
esse acontecimento se deu por iniciativa de um camarada que chamava Aldo Zucca. O Aldo Zucca era um cara na Petrobras, tá certo, que foi assim um grande mentor da Abraman. Inclusive, ele era um camarada que funcionava até como amortecedor. Se houvesse qualquer briga lá, então o Aldo Zucca chegava e resolvia o negócio todinho rapidamente, tá certo? As pessoas não são eternas, ele, infelizmente, morreu. Mas o Zucca, ele fundou a Abraman, e a Abraman, ela foi crescendo e ela... Eu digo que a Abraman é um boi, ela não sabe a força que ela tem, tá certo? Normalmente, o boi é um animal enorme, tem uma força, mas eu acho que tem hora que ela não sabe a força que tem. Eu participo da Abraman desde 92. Eu comecei fazendo coordenação daqueles GEMAN que tinha. GEMAN era um curso de gestão de manutenção de 2 semanas que o pessoal fazia, né? Eram uns cursos interessantes, tá certo? Dava para eu me lembro, inclusive, eu era convidado eventualmente, quando eu ainda era da SEMAN, eu era coordenador de manutenção da SEMAN, e eventualmente o pessoal me convidava para dar uma palestra para a turma lá no Rio de Janeiro, do GEMAN. Exatamente. Então, ele teve em vários locais coisa no Paraná, em Minas, no Rio, em São Paulo, essas coisas todas. A partir de 96, eu passei a integrar a diretoria da Regional Minas Gerais, certo? Não era o diretor, mas era um sacatrapo que fazia qualquer negócio que quisesse lá, que eu fazia o troço lá. Certo? Aí eu fui vice-diretor da Regional em torno de 2003, virei diretor em 2005 e continuei participando até quando houve o desmonte das regionais por causa daqueles problemas financeiros que aconteceram e teve que fazer uma reestruturação. E eu também fui eleito para o conselho, se não me engano, 3 vezes consecutivas. E o que muito me envaidecia, né? Porque o pessoal acabava votando em mim, então eu achava que eu ficava satisfeito com isso. Eu fiz muitas palestras nos congressos da Abraman, desde 94 até 2019, tá certo? Lá em Vitória agora, esse último congresso que teve presencial em Vitória, eu tive lá também, fiz uma palestra lá. Teve uns 4 ou 5 congressos que eu não fui, mas eu acho que o resto dos congressos da Abraman eu participei deles todos. E também ministrei cursos pela Abraman, porque a Abraman tinha alguns cursos que ela dava, tá certo? A gente fazia. Ou eu fazia o curso com outro camarada ou com o Alain, então a gente fazia os cursos. Isso aí, de uma certa forma, buscava alguma renda para a Abraman e também era importante que transmitia alguma coisa para o pessoal. Né? Só lembrando, né, Nassif? Só lembrando, a gente está falando aqui de 2022, a Abraman ainda tem uma grade, né, de programação anual, quer dizer, os cursos acontecem ao longo do ano. Então, ela tem esses cursos, inclusive, esse ano, 2022, eu acho que agosto, setembro, eu vou dar um curso pela Abraman mais uma vez, sobre TPM. Então, claro que o Nassif está falando aí, assim, existia na época que ele participava mais ativamente das Abramães Brasil, mas esse curso que você dá para a PUC Minas Gerais é uma parceria com a Abraman Minas Gerais, Nassif? O que aconteceu aqui foi o seguinte, o primeiro curso que teve de pós-graduação foi feito no Rio, em que, inclusive, o Rogério Arcuri, o Lurival, o pessoal, e esqueci o nome do camarada lá da UFRJ. É um nome complicado, é um nome meio... Ok. Você deve saber quem é. Eles fizeram o curso, o primeiro curso, a primeira iniciativa foi aí. Logo em seguida, nós fizemos uma aqui com a PUC de Minas Gerais. Foram várias turmas, tá certo? E a gente tinha uma coordenação que era bipartida, ou seja, tinha um cara da PUC e tinha um cara nosso. Mas quem montava a grade era basicamente a gente, tá certo? Sim. E o curso foi muito bom, eu achei que foi muito interessante esse negócio todo. Mas depois, por um problema da DRT, a DRT achou que a PUC estava fazendo assim, ela tinha que ter o professor contratado, tá certo, nos quadros dela. E aí ela começou a fazer um esquema que era o seguinte, ela contratava o cara, ele dava uma palestra e descontratava ele. Um negócio meio maluco, tá certo? Sim. Aí nós passamos para poder fazer esse negócio com outras universidades aí, inclusive com a UFOP, Universidade de Ouro Preto, né? E aí já aconteceram alguns MBAs, coisas que valem aqui dentro nessa área de Belo Horizonte. Né?
mas o curso acabou minguando esse curso de engenharia de manutenção, né? Virou mais MBA de gestão de ativos, manutenção e gestão de ativos. Basicamente é isso. Ok, Agora, você Nassif. perguntou sobre principais realizações e produtos da Brahman. Isso. Eu acho que, historicamente, desde a fundação da Brahman, em 84, o carro-chefe da Brahman era o Congresso, né? O Congresso era grande motivação, era o que, assim, de certa forma, gerava uma renda para a sustentação da Brahman, era o Congresso. E ele, assim, agregava valor porque, além de palestras nacionais e algumas internacionais, ele tinha uma feira que era muito interessante, né? Sim, sim. E essa feira, ela levava lá os expositores com os produtos dele, dava, assim, uma troca de informação muito bacana, né? Bom, depois a Brahman agregou o PNQC, que é o Programa Nacional de Qualificação e Certificação. Ela participou, basicamente a Brahman montou esse negócio, né? Sim. Mas ela montou muito ligada ao Senai e lá na Bahia, se não me engano, com a Escola Técnica, esse negócio todo. E o que acontece? A ideia é fabulosa porque ela dava já uma capacitação básica para o camarada que ia fazer execução. E você sabe que a estrutura do Senai é muito boa para esse tipo de coisa. Excelente, né? Excelente. Então, o resultado, aquilo ali foi muito bom. Mas a Brahman, que tinha o banco de provas, tá certo? Que era sorteados aleatoriamente, esse negócio todo, para não ter nenhuma dúvida sobre o processo, né? Ela começou a ser, assim, meio machucada na hora de receber pagamento desse negócio. Então, o PNQC, eu não sei como é que está hoje, tá certo? Mas a estruturação dele era essa. Eu não sei como é que ele anda hoje lá. Mas é um programa que eu achava, assim, sensacional. A Petrobras, por exemplo, andou dando alguns caminhões desses aí, em que o camarada levava o caminhão para a indústria e o sujeito fazia lá. Então, era um programa que eu sempre achei muito interessante, né? Em 99, houve uma tendência de internacionalização da Petrobras, da Abraman, né? Isso em 99. E em 2009, quer dizer, 10 anos depois, ela começou a participar do Global Forum, tá certo? Que isso aí é... Bom, um outro produto que começou a partir de 98 foi esses cursos de pós-graduação que você falou aí, né? Que nós falamos aí, primeiro a FRJ, depois a PUC, eu andei coordenando aqui algumas coisas assim. E depois, mais recentemente, a Brahman incorporou gestão de ativos quando, depois da PAS 55 e logo depois a ISO 55000, né? E o Lafraia, que era o presidente nessa ocasião, ele assim, jogou fortemente nessa linha, tanto é que o nome da Brahman mudou para Brahman Manutenção e Gestão de Ativos, né? Sim. E a Brahman teve uma participação muito importante na própria adequação da norma para o português, tá certo? E isso aí, junto com a BNT e outras coisas, foi muito interessante, né? Ela hoje oferece um MBA com a Fundação Gosseix. A Fundação Gosseix, não sei como é que pronuncia, ela é uma fundação que existe na Universidade de Ouro Preto, né? E ela também tem isso na Universidade do Paraná. Esse aí é o panorama que eu sei. A única coisa que, se eu tivesse que falar para a Brahman, eu já falei isso aí, que é o seguinte: a Brahman, ela não consegue captar muitos sócios. Sabe por quê? Porque ela não tem grandes oferecimentos para o camarada. Então, eu acho que ainda falta esse programa que você consiga atrair mais sócios, porque o sócio ele é uma fonte de renda, certo? E isso fideliza o camarada na Brahman, fica mais interessante, sei o quê, né? Então, é isso aí. Bem, agora, é um negócio muito coisa, já está no meu sangue esse negócio aqui, sabe? Então, Nassif, quando a gente tenta lembrar de empresas, instituições, colegas nossos que a gente considera que foram promotores desse movimento no Brasil, quer seja através de apresentações nos eventos da própria Brahman, quer seja através de literaturas, ou até mesmo funções que seja exercido dentro da Brahman, é o caso seu também, que você exerceu, como ainda exerce, uma relação muito forte com a Brahman. Quais, assim, as instituições, organizações, empresas e até colegas nossos que você gostaria de destacar? Evidentemente, a gente corre o risco, quando faz isso, de esquecer uma ou outra pessoa,
uma outra empresa, mas nem por isso a gente pode se omitir em valorizar essas pessoas à medida que elas valorizaram e ainda valorizam a função manutenção aqui no Brasil. Eu acho que você é mais vivo que eu estou pensando, porque você já deve ter olhado a minha resposta aqui para poder falar isso tudo que você falou aí. O que acontece? Você mesmo, no começo da conversa aqui, citou uma série de pessoas que são realmente fantásticas. Assim, deram de si muita coisa para poder divulgar, mostrar o que aprenderam, mostrar o que sabiam, esse negócio todo. Então, eu coloquei a seguinte resposta aqui. Eu prefiro não citar nenhum nome para não realçar um e ser injusto com o outro, porque eu vou esquecer alguém aqui. Tá certo. Então, eu me lasco esse negócio aqui. Eu falo, não posso fazer uma sacanagem dessa, tá certo? Tá. Você sabe o seguinte, nós temos muitos nomes que já deram muita coisa de si e outros que continuam ainda contribuindo, tá certo? Tem gente que está na Brahman uma vida, tá certo? Você vê que é assim. Bom, e outra coisa também por que eu não falo nesse, naquele ou naquele outro? Porque atualmente nós já temos no mercado vários novos entrantes. Você deve estar percebendo isso aí. Sim. São pessoas novas, tá certo? Capazes e que estão fazendo um trabalho de contribuição importante. Sim. Se eles não estão na Brahman ainda, eu acho que a gente tem que fazer um jeito de puxar esse camarada para lá para dentro. Tem gente muito boa no mercado aí, já está fazendo uma série de coisas, né? Sim. E eu comentei com você o seguinte, grandes profissionais, tá certo? Não estão somente nas empresas grandes e produtoras de bens, esse negócio todo, né? Sim. Existe também excelentes profissionais e empresas prestadoras de serviço. Você mesmo citou que na semana, por exemplo, se você for puxar a ficha lá, vai sair um monte de gente que era e é, né? Tá certo? Muito capaz. Sim. Então, eu não cito, não é por uma questão assim Claro. É porque eu tenho o receio de não ser justo, entendeu? Deixar alguém fora desse negócio aqui. Okay. Agora, por que eu só queria falar uma coisa para você, que é o seguinte: por que esses profissionais, que eu não falei o nome, que todo mundo sabe, se destacaram? Eu vou dizer algumas qualidades que eu acho que esses caras têm. Primeiro, dedicação. Tá certo? Se o cara não for dedicado, ele não consegue passar para os outros o que ele pode fazer. Segundo, esses caras estão sempre estudando. Sim. O camarada que não estuda sempre, ele se fossiliza, tá certo? Então, ele fica nas 3 décadas atrás. Segundo, quer dizer, o camarada tem que se manter atualizado, né? Hoje as coisas acontecem com uma velocidade absurda e a própria manutenção ela tem que estar preocupada com esse tipo de atualização. Uma coisa que eu acho fundamental e que aí é a coisa mais interessante que tem é o cara agregar o conhecimento nos trabalhos da área ou do campo para poder, usando isso, mostrar para o pessoal o que aconteceu com ele. Mesmo que tenha sido uma desgraça. Eu tinha uma máquina lá e não sei o quê, o rotor arrebentou, acabou com o mancal. Mas por que deu isso? Se ele fala isso para o pessoal, ele evita que aconteça um bocado de coisa. Muito bem. Ele não está como é que chama? Se martirizando. Não. Sim. Ele está dizendo para o pessoal assim, olha, isso aqui tem que trabalhar dessa maneira aqui. Né? Perfeito. E esses caras, eles normalmente divulgam o que sabem e o que conhecem. Tá certo? Sim. Eles compartilham, seja com pessoa mais nova, seja com os profissionais. Tá certo? Isso é de uma assim, riqueza, né? Uma riqueza. É uma riqueza, né? E você sabe que, para mim, qual é a maior coisa aqui é gostar do que faz. Tá Muito certo? bem. Se o camarada chegar para manutenção, tem raiva de manutenção. Não. Vai fazer corte e costura, fazer qualquer outra coisa, mas aqui você não fica, não. É porque, Nassif, na verdade, nós temos muitos fatores para a gente não gostar da manutenção, mas como você falou no início, né, não sei que DNA existe no homem de manutenção, que, olha, é o cara que trabalha feito um cavalo, não é? O trabalho não é reconhecido normalmente. Se você for analisar, sem querer desvalorizar a nossa função, porque nós temos belíssimos exemplos de pessoas que foram oriundas da manutenção e que viraram diretores industriais. Mas a grande maioria dos diretores industriais, a origem é da área de produção, da área financeira. Operação ou produção.
ou então de uma área financeira, às vezes um ou outro de uma área comercial. Então, tem essa questão. Outra coisa é viver sempre com os recursos limitados, quer sejam humanos, quer sejam materiais e financeiros. Nós dependemos do usuário, né, do nosso equipamento, a gente não é dono do equipamento. Né? Então, se a gente fosse o dono do próprio equipamento, por exemplo, as máquinas operatrizes que nós temos nas nossas oficinas, até facilitaria. Mas a gente depende do operador que está operando aquele equipamento e da própria operação, a supervisão, gerência, para a gente poder tomar conta adequadamente dos ativos. Então, resultado, além de questão de final de semana, hora extra, um dia como hoje, sexta-feira, eu que trabalhei sempre na manutenção, parece que o equipamento adivinha que é sexta-feira, 5 horas da tarde, né, Naci? É brincadeira. 5 horas da tarde aparece um problema. Mas você foi muito feliz. Se a gente não ama a manutenção, a gente não fica. Não fica. Uma coisa que eu queria comentar com você, eu não falo nem o nome do santo para não dar problema. A gente estava dando um curso num determinado lugar e era para um grupo de profissionais de uma empresa que prestava serviço de manutenção para os outros. Né? E tinha um rapaz lá, certo? Um cara novo, que ele era o gerente de manutenção de uma determinada planta lá. E ele estava, rapaz, agoniado por causa do seguinte. Nesse mês, ele já tinha praticamente gasto a verba de manutenção que disseram para ele. Ó, você tem, vamos supor aqui, 50 mil para gastar esse mês. Ele já tinha gasto 49. Mas ele estava com um problema lá de um redutor, não sei de quê, que estava vazando óleo, que era uma desgrama, ele tinha que fazer um serviço lá, os camaradas negativo. Você já gastou a verba que você então, isso é uma insanidade maluca, o que você estava falando aí, né? Sim. E o cara fica doido. Mas você foi muito feliz. Realmente, se a gente não ama a manutenção, fica difícil. Né? E se a gente até é da manutenção e por acaso a gente vai para uma área de produção, a gente continua com o sangue da manutenção, né? Então, é um DNA que se instala na gente e não sai mais, mesmo que você vá para uma área comercial, assim que você vai... Olha, eu trabalho como consultor há 26 anos, né, desde 95, que eu sou consultor de empresas, 5 STPM, mas quando eu chego nas empresas, eu quero logo saber quais são os tipos de equipamentos que tem aquela empresa para atividades econômicas que eu ainda não tenho domínio. E naqueles que eu tenho domínio, eu fico interessado em saber alguma coisa de que acontece de problemas crônicos em determinados equipamentos, principalmente equipamentos dinâmicos, que é o nosso caso aí, né? Bombas, turbinas, compressores, né? A gente fica querendo saber como é que é o MTBF, quais são os problemas crônicos, se são aqueles mesmos que aconteciam na nossa época lá de 1990, 95, quando eu trabalhei fortemente no polo de Camaçari, na Bahia. Nassif, a outra questão é o seguinte, né? Como é que você vê a evolução desse movimento manutenção aqui no Brasil? Você falou um pouco aí essa tendência de a gente reduzir a manutenção preventiva programada de acordo com o tempo, para fazer a manutenção de acordo com as condições do equipamento, que é a preditiva, e também já gradualmente a gente migrar, em algumas situações, de maneira inteligente, evidentemente, para a manutenção prescritiva. Junto a isso, que é um movimento, uma tendência mundial, eu queria saber, em termos de valorização dos profissionais de manutenção, né? Aquilo que é ofertado hoje para o homem de manutenção, como é que você vê essa curva aí ao longo dessas 3 décadas? Bom, uma coisa que eu acho que ocorre aqui, como é que você vê a evolução da manutenção no Brasil? Infelizmente, com altos e baixos. A manutenção, tem hora que eu acho que ela funciona ciclicamente. É engraçado isso. Sim. Você pode ver uma empresa que chegou num patamar avançado, quase classe mundial, tá certo? E daqui a pouco essa empresa derrama, volta lá para baixo. Você já deve ter visto isso aí com as suas consultorias, alguns casos desse tipo, que dá uma tristeza na gente desgramada. Dá tristeza. Os caras estavam fazendo tudo certinho, chegaram cá em cima, rapaz, e voltaram lá para baixo de novo, rapaz. Então, esse negócio cíclico, tá certo? Não é biorritmo isso aí é outra coisa com o nome desse troço. Então, aí você fala assim, mas vem cá,
Quais são os fatores que podem provocar isso? Eu posso estimar alguns deles aqui, tá certo? Pode não ser o certo, mas... Primeiro, mudança de gestão ou de gestores. Sim, Isso pode acontecer. Eu posso ter um gestor que dá valor à manutenção. Me sim, troca o gestor, é de coisa. Eu vi uma empresa, por exemplo, que ela pegou a Buzala, uma firma de consultoria, e os camaradas falaram assim, não, aqui, ó, o problema seu aqui é operar, fazer isso aqui. Você tem que tirar metade da manutenção. Bom, a manutenção que fazia alguma coisa, começou a fazer corretiva pura, porque não tinha gente para poder fazer o negócio. Então, essa capacidade de gestão, tá certo? Com foco na manutenção, ela tem que ter preocupada. Segunda que pode acontecer, o que eu falei já rapidamente, são reduções drásticas no dimensionamento da equipe de manutenção. Eu sim, não acho que você tem que ter uma equipe de manutenção inchada, tá certo? Mas sim, você também não pode chegar de repente assim e falar assim, eu vou cortar metade da manutenção. Não vai funcionar, tá certo? Isso aí é sim, bobagem. Certo? Você não vai. Aí o camarada não consegue acompanhar, tá certo, o custo-benefício. Sabe por sim, quê? Porque ninguém consegue acompanhar quanto eu ganhei de disponibilidade e quanto eu evitei de perda. sim. Essas duas coisas são difíceis de mensurar. E E aí ainda os mais, camaradas. viu, Zé? Ainda mais, Hein? Nassif, se você me permite, ainda mais, se você me permite, que você tem uma defasagem entre a ação que você toma hoje, quer seja positiva, quer seja negativa, no resultado do equipamento. Então, você trabalhou sempre com equipamentos de grande porte na sua vida lá na Petrobras e depois como consultor, que dependendo da maldade que você faça no equipamento dinâmico, que é a sua especialidade, a repercussão negativa vai acontecer ali 3, 4 anos depois, né? É, E o contrário também, aquelas ações que você está tomando positivas para boa gestão do equipamento, que envolvem, inclusive, uma elevação de custo, com a contratação de bons profissionais, um melhor planejamento, um aumento de preditiva, vamos dizer assim, a repercussão positiva desse equipamento vai acontecer ali 2, 2 anos e meio, 3 anos depois. você falou Né? Ainda tem, perfeitamente. ainda tem essa defasagem também para complicar essa análise. Vamos dar um exemplo aqui de uma coisa que eu acho fantástica, fabulosa, que chama análise da causa raiz de falha. Então, Sim, você pega o seu grupo, e esse grupo tem que ter executante no meio, porque senão não tem graça. Se você botar só engenheiro, coisa, não vai resolver. Você tem que sim, botar todo mundo, porque isso aí melhora, inclusive, o astral do cara, tá certo? Do cara sim, que é executante. E ele ajuda para danar. Aí você faz uma coisa, ela faz uma modificação no equipamento. Porra, para você saber o que isso aqui significou, você pode, às vezes, ter que esperar 1 ano ou 2 anos para ver como sim, é que foi o perfeito, negócio. É o perfeito. que você falou aí. Então, isso Sim, aí, às vezes, o cara não tem paciência, ele quer resultado, coisa. A expectativa errada, tá certo? De resultado em curtíssimo prazo. Isso sim, aí espamba qualquer excelente coisa. também. Uma outra coisa também que eu acho que é engraçado, não é engraçado, não. É uma coisa que é triste, que é o seguinte: falta de padronização, normas, procedimento e capacitação nas empresas. E isso aí acontece, às vezes, em empresas grandes que têm vários sites. Vamos Sim, imaginar uma empresa que tem uma porrada de planta no Amazonas, Pará, não sei o quê, Rio Grande do Sul. Eu tenho uma manutenção, vamos dizer, fantástica no Amazonas, mas a do Rio Grande do Sul pode ser uma porcaria. Então, você já viu isso, né? Parece que as empresas, às vezes, não usam o exemplo bom para disseminar para os outros lugares. Isso eu já vi acontecer em algum lugar. Não estou dizendo que é geral, mas isso acontece, né? Então, dificilmente, né, Nassif? Você trabalhou também na Petrobras, aí a gente tem um exemplo que tem várias unidades. Aí tem outras instalações maiores, Sangoban, Braskem, né, que tem várias isso. unidades espalhadas no Brasil, e há uma falta de iniciativa dessa integração. Até hoje é facilitada essa integração com os recursos virtuais que nós temos. No passado era mais difícil, né? De você Uhum. ter assim uma troca um compartilhamento dos sofrimentos e das soluções dadas para equipamentos similares ou para situações similares que não são compartilhadas. E o que mais me deixa triste é uma coisa que não se justifica, é a competição entre as unidades de uma mesma empresa. É. Quer dizer, eu trabalho muito com TPM5S, quando a gente conta uma boa história de uma unidade para outra unidade, a gente sente que as pessoas não se alegram com a O cara notícia que a fala, gente está não, mas dando. aqui esse cara. Uma notícia boa que a gente está dando de um irmão que fica localizado numa determinada unidade,
né? Então, gera esse ciúme que, se você não tiver cuidado como consultor, você sabe disso, termina você gerando um mal-estar de você estar jogando confete numa unidade da empresa, onde, naquela unidade para a qual você está falando, existe um tremendo ciúme entre as pessoas, prejudicando, então, a corporação. Mas você viu que eu falei muita coisa aqui que é ruim. Por favor, não vou falar nada que presta, não. Vou falar uma coisa melhorzinha aqui. Sim. Uma coisa que, para mim, é assim... Eu vou falar uma palavra bacana aqui agora. É insofismável. Essa palavra a gente quase não usa esse negócio, não. Sim. Mas é o seguinte. Os problemas de manutenção são muito parecidos em todas as empresas. Sim. Então, se você fizer um mapa, você vai ver que os problemas são muito parecidos em todas as empresas. O cara está sentindo um problema PCM, vai ver que tem todo mundo tem problema PCM. Agora, o que é a vantagem, né, Júlio, dos congressos que você citou da Abraman, a apresentação de trabalhos técnicos, das palestras, é justamente isso, né? A gente verifica nos congressos as dores que os colegas lá apresentam, inclusive eu apresentei alguns trabalhos técnicos, também fui palestrante, são as nossas dores, o nosso sofrimento. Porém, a solução encontrada por eles, dependendo do tempo ali, serve para aquele sofrimento que a gente tem atualmente. Então, isso é muito bom na troca de informações nos congressos da Abraman. Sem dúvida. Agora, o que há de bom, por exemplo? Você quer ver? Eu vou dar um exemplo para você que, para mim, é um negócio importante. Eu acho que houve uma evolução significativa no setor sucroalcooleiro, que hoje também é energético, tá certo? Sim, sim. E no passado tinha um péssimo conceito de manutenção. O conceito de manutenção do setor sucroalcooleiro é o seguinte: não, emenda com arame e deixa tocando para lá. Esse camarada, esse setor aqui deu uma melhorada sensível no negócio. Uma outra coisa, o setor de papel e celulose, e aí eu posso falar particularmente da Klabin, que eu... Sim. Rapaz, a Klabin foi a minha primeira empresa como engenheiro na Síria. Trabalhei 3 anos na Klabin de Pernambuco, assim que me formei em 84. Mas a gente falando em nível do Brasil, é uma empresa que a gente tem que tirar o chapéu para a gestão da manutenção, não é? Muito boa. A Klabin, para você ter ideia, tanto na área florestal como na planta de processamento, lá no Paraná, eles já estão com um trabalho dedicado a ser classe mundial. Sim. E eles já iniciaram o processo para ter inteligência artificial na manutenção, pelo menos na área de processo lá. Tá certo? Então, isso é coisa que a Klabin de Angatuba, agora, aqui em São Paulo, acabou de também conseguir ali, não faz nem 6 meses, o prêmio do JIPM, que mostra uma boa gestão dos seus equipamentos, né, dos seus ativos, relacionado, inclusive, nessa integração com engenharia e com a própria produção. Então, é uma empresa realmente... é um negócio assim, se alguém tiver chance de ir lá na Klabin do Paraná dar uma olhada lá, eu acho que é um negócio... Telema com Boba lá, né? A Petrobras é uma empresa que ela sempre, assim, está trabalhando assim, com o que há de melhor aí. Para você ter uma ideia, desde 70 a Petrobras faz monitoramento de vibração de equipamento. Você conhece isso, porque você mexeu nessa área lá, né? Eu fiz o curso de especialização SEMANT, onde 80% dos professores desse curso, é um curso de 640 horas, dado entre a Petrobras e a Universidade Federal da Bahia, onde 80% eram professores da Petrobras. E, olha, é para tirar o chapéu a capacidade técnica e didática dos professores da Petrobras. Tem muito cara bom, sim. E as turbomáquinas, por exemplo, que você tem monitoração contínua, tá certo? O monitoramento, né? Equipamentos de médio porte hoje são monitorados com acelerômetro na caixa de mancal, tá certo? Então, você, por exemplo, sabe até se o equipamento foi mal operado ou não. Ô, fulano, você tá botando para cavitar a bomba, porra. Faz alguma coisa aí, né? Então, isso aí ajuda, né? E isso se aplica tanto no refino quanto na área de offshore, tá certo? Então, quer dizer, assim, parece que não falta dinheiro para você aplicar para ter um resultado bom, né? Porque isso é dinheiro, a disponibilidade é dinheiro. O pessoal diz que uma sonda daquela lá é $400 mil por dia. Tá certo? Eu não sei, me falaram esse número aí, eu estou só replicando. Então, se você imaginar que eu tenho uma disponibilidade de 8 horas naquilo, o que significa isso? É dinheiro que não acaba mais, tá certo? Verdade. Ô, Júlio, e uma coisa interessante, já pegando carona nesse exemplo que você deu, é que quando a gente se formou na nossa época, ali nos anos 70, 80, não é? A gente tinha sempre relacionado a confiabilidade do equipamento com aspectos de lucro cessante e indisponibilidade do equipamento,
E em um outro momento, principalmente das plantas da Petrobras, numa planta petroquímica, os aspectos de segurança operacional. Agora, hoje, nós temos os impactos ambientais que devem ser associados, os impactos sociais, a imagem da empresa, né? O valor de mercado de uma empresa, já que boa parte são de capitais abertos, onde você tem acionistas de todo mundo. Então, hoje, a confiabilidade não se repercute apenas numa melhor disponibilidade ou continuidade operacional, mas também na parte de segurança operacional, impactos ambientais, imagem da empresa perante a comunidade e respectivamente dos seus produtos. Não é verdade? É verdade. Não tem dúvida, não. Uma outra coisa também que a gente percebe aí que tem melhorado demais é o seguinte: são avanços no sistema de monitoramento simples, onde é que você tem uma coisinha pequenininha que tem um acelerômetro e tem um termômetro lá, aquilo mede e a VEG, por exemplo, trabalha nesse negócio, você taca aquele motor, esse negócio todo. Sim. Hoje nós temos aí sistema wireless para muita coisa, tá certo? Você hoje não tem que ter cabeamento para tanta coisa assim, você pode fazer medição de uma série de variáveis, tá certo? E mandar por wireless para outro lugar. Hoje você tem, por exemplo, monitoramento online para a qualidade de lubrificante. Você bota uma caixinha lá, ele fica vendo em tempo real o que está acontecendo nesse negócio todo. Muito bem. Você tem monitoramento online transformador, tá certo? Quando o cara fala assim, o transformador explodiu, vai me desculpar, mas aí o cara bobeou, tá certo? Hoje tem um bocado de coisa que pode ajudar. Então, eu acho o seguinte: existe uma série de coisas que elas ajudam o cara da manutenção para poder ele melhorar as coisas que estão fazendo, né? E eu lembro um caso de uma empresa que mexia com níquel, essas coisas assim, e eles tinham um transformador. Você sabe que essas empresas que mexem com níquel, alumínio, esse negócio todo, eles são empresas que mexem, processam, não sei o quê, depois eles jogam naquele famoso, uma sala que tem aqueles eletrólise, né? E aí aquele negócio lá sai ou chumbo, ou níquel, ou alumínio para um lado, coisa. Então, eles são uma energia elétrica para danar. E esse caso, eu gosto dele por causa do seguinte: eles tinham um transformador que aguentava esse negócio todo. Mas o que acontece? Se essa sala de eletrólise tivesse problema, parava o resto da planta, porque era a final, né? Aí os camaradas da manutenção fizeram o seguinte: eles pegaram e falaram o seguinte: vamos supor que o transformador deu problema. Aí eles ligaram para o fabricante e falaram: o transformador vai precisar de arrumar, enrolar, qualquer coisa desse tipo, que eu não entendo transformador. Aí, quanto é que custa isso? O fabricante falou: vai custar X. E quanto tempo leva? Ele falou: tantos dias. Tá bom. E quanto custa um transformador novo? Custa tanto, tá certo? Então, eles pegaram isso, apresentaram muito bacana. Está aqui, ó. Esse aqui, se ficar, vai gastar tanto dia de disponibilidade, vai custar tanto. O transformador novo custa tanto. O que o senhor decide? Excelente, viu? Essa fábrica. Então, a manutenção, ela não é só uma coisa que fica recebendo ordem do chefe. Ela tem que assessorar o chefe com informação para poder melhorar a situação da planta. Né? Excelente, viu, Nassif? A gente vê o seguinte: quando você vê um diretor que toma decisões finais, banca, né, assina o cheque, muitas vezes eu vou falar que a maioria é o engenheiro, quando ele fala de um diretor industrial, tem uma formação de engenharia, é como nós, pai de família, responsável, bem intencionado, chegou naquele nível em função, na grande maioria, em função da sua dedicação, né? A gente está falando, a grande maioria é assim, né? Dificilmente alguém se mantém assim por muito tempo por questões puramente políticas. E aí você tem, às vezes, um problema que acontece, uma parada que gera um prejuízo, gera até um transtorno social, como aconteceu aqui no Brasil ao longo desses 5 anos. E a gente, às vezes, diz assim, a gente quer incriminar, né, aquele cidadão que deixou de tomar a decisão, mas na minha vida profissional, tanto eu fui sensibilizado pelos meus subordinados para tomar determinadas decisões que evitasse prejuízo para a empresa, como também eu tentava sensibilizar no máximo dos diversos argumentos possíveis, com fotografia, dramatizando a situação, às vezes com payback, para poder tocar no coração, no bom sentido dessas pessoas. Quando eu falo no coração, eu estou falando no coração, mas usando elementos racionais. Porque é fundamental
que essa pessoa seja sensibilizada adequadamente dentro de evidentemente, informações, né, de argumentos racionais, para que ele tome uma decisão correta. Então, algumas pessoas que estão no cargo de processo decisório podem não estar tomando a decisão correta porque não foram devidamente sensibilizados por quem detém o conhecimento do problema. E você sabe que o que você está falando aí, a gente tem uma figurinha até naquele livro Manutenção Estratégica, Função Estratégica, que ele fala o seguinte: a gente deve falar a língua dos negócios. Se eu chegar para o chefe e falar assim, sabe o que é? É que nós estamos com um problema lá, 2 milésimos de milímetro lá no mancal, entendeu? Então está dando uma vibração no harmônico, na terceira, não sei o que lá. Porra, ele não vai entender nada. Ele vai dizer, porra, vem cá, o que significa isso? Quanto é que isso aí vai... Essa linguagem é que a gente tem que... O que você falou aí, eu tenho que botar. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é o seguinte: os caras que são seus subordinados, eles te dão uma série de informações que são importantes para você montar a história e levar para cima. Isso é importante. Muitas vezes a gente acha que não, mas é verdade que sim. Tá certo? Sim. Ok. Você citou aí essa manutenção, função estratégica, se não me falha a memória, você escreveu esse livro com o Allan Kardec, é isso, Júlio? Foi. Esse livro foi o seguinte, a ideia foi do Allan. O Allan falou, eu estou querendo escrever um livro, você quer escrever comigo? Eu não estou fazendo nada mesmo, então eu escrevo. Esse livro nós foi em que ano, mais ou menos, Nassif? Foi em que ano? Em 98. Em 98, esse livro foi lançado no Congresso de Salvador. Tá. Nessa época, não tinha muito livro de manutenção escrito em português, tá certo? Então, esse livro acabou o pessoal gostando dele, né? A gente já foi fazendo as revisões, porque os gráficos também vão mudar. A gente usava muito o gráfico do Documento Nacional da Brahman, que eu acho uma coisa muito interessante, né? E aí, esse livro hoje está na 5ª edição. Em 2019 foi lançada a 5ª edição dele. Tá? Pela Quality Mark Editora, nosso amigo Mahomed, não é? Do Mahomed. Quality Mark. Quality Mark Editora, exatamente. Certo. Você pediu para indicar algum livro aqui, não pediu? Isso, exatamente. Eu ia pegar carona justamente nisso, né? Para quem está escutando esse documentário, tem mais ou menos uma referência, principalmente, Nassif. Você falou uma coisa muito importante aí, que a maior deficiência que a gente tem hoje é na área de gestão. Esse livro que você escreveu com Allan Kardec em 98 é um livro que fala sobre gestão. E quais seriam outros livros que você poderia recomendar para quem está assistindo esse depoimento, para quem quer, vamos dizer assim, melhorar mais ainda a sua atividade de gestor de manutenção? Eu vou falar de um livro aqui que não estou puxando o saco, não. Chama Guia de Implantação do TPM. Não sei se você conhece o autor. Casualmente sou eu, mas é uma surpresa agradável, Nassif. Que a gente não ensaiou isso, né? Você sabe o que acontece com o TPM no Brasil? O TPM no Brasil, o cara tem vontade de implementar. Aí ele acha que isso vai ser resolvido, no meu ponto de vista, tá? Quem sou eu para falar para você isso aqui? Sim. Mas ele acha que o pessoal lá de baixo que vai resolver esse negócio. Mas o chefe não dá apoio. Sim. Então, existe um ditado que diz o seguinte: quando o olho do chefe não brilha, o peão não faz. Então, o que acontece? O negócio de TPM acaba não funcionando direito porque não existe uma estrutura que dê apoio àquele negócio. Então, eu acho o seguinte, isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? E necessária. E você tem uma experiência fantástica nesse negócio aqui. Por isso que esse é um dos livros que eu estou coisando aqui. Esse livro Manutenção e Função Estratégica, ele junta duas coisas. Ele junta essa parte de gestão e ele junta também tem uma parte preditiva que, nesse último, então, a gente acabou até exagerando. Eu botei muita coisa nele lá, inclusive apoiado nas empresas aí que me ajudaram. Tem um livro que a gente escreveu também, foi eu que escrevi, junto com o Dorigo, que é um camarada que trabalhou comigo lá na Petrobras. Ele era dessa área de PCM, esse negócio todo. Chama Manutenção Orientada para Resultados. Tá? Esse livro ele tem uma parte de PCM que eu acho muito interessante. Eu estou falando isso mais, né, porque essa parte, quem escreveu foi o Dorigo, essa parte do PCM. Sim. Por isso que eu fico à vontade de falar que eu acho ela muito boa. Né, porque senão eu ficava falando coisa minha, eu não gosto disso, não. Um outro livro também que tem aí, tá certo, que pode ser usado, é o Gestão de Ativos,
Aí nós fizemos Alain, Lafraia, João Esmeralda e Nassif. Eu tenho 2 ou 3 capítulos lá, tá certo? Mas o básico do livro é o Lafraia tem muita experiência nessa área aí, tá certo? Eu não acho ele um livro assim espetacular, mas ele é um livro que dá os princípios básicos da coisa. Entendi. Tem um livro de um camarada chamado, 2 caras chamados Campbell e Picknell. O Picknell até já morreu, mas são 2 canadenses. É um americano e um canadense. Chama Uptime. Esse livro é Sim. muito bom. É um Eu não livro conheço esse aí, viu? Vou mas procurar. é muito bom. É muito interessante. Uptime. Depois eu posso mandar os dados todos para você. Manda que eu Agora, esse aí, particularmente, não conheço, não. um dos melhores livros que eu já li na minha vida, tá certo? Principalmente profissional, é um livro chamado o seguinte: Make Common Sense, Common Practice. Ou seja, se as coisas fazem sentido, então pratica, porra. Só não botou Sim, porra. O resto os caras botaram. Esse cara chama Ron Moore. Mas o certo. livro é de uma assim, clareza, tá certo? Interessantíssima. E você quer ver uma coisa que assim chama a atenção da gente? Você vê que aqui no Brasil você compra um programa de coisa. Hoje os ERP estão muito disseminados, principalmente o SAP, né? Mas mesmo o Sim, SAP, o que acontece? O camarada, às vezes, em vez de usar o SAP, ele monta uma tabela de Excel aqui e fica trabalhando na tabela de Excel para não usar o ERP. Isso aí você já viu acontecer em um bocado de lugar. Então, sim. esse camarada aqui, esse Romor, ele fala isso textualmente. Isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Lua, em qualquer lugar assim. Então, eu acho esse livro do Make Common Sense, Common Press, um livro assim, mas espetacular. É um Bacana. negócio assim que muito bom. Eu peguei esses 5 livros aqui, deixa eu ver, 6 livros aqui, certo? Deve ter outros aí, mas eu, para assim, priorizei esses aqui, sabe? Certo. Foi bom você ter priorizado. Nassif, eu queria, você já deu uma visão geral, agora eu queria que você desse uma mensagem final, antes da gente se despedir aqui, eu passar para você fazer as suas considerações, uma mensagem para os profissionais de manutenção, quer seja gestores, quer sejam coordenadores ou até mesmo o pessoal de nível operacional, o que a gente chama de mantenedores. Qual a mensagem que você gostaria de dar para eles, tanto quem já atua na área, como tem aqueles que têm interesse de entrar na área, ou até mesmo aqueles que não se interessam, mas a partir de uma colocação que você faça, a pessoa vai ter a vontade de participar dessa nossa comunidade. Olha, você falou e eu não respondi sobre a valorização do pessoal de manutenção. Eu acho que já houve uma mudança significativa, tá certo? Na maneira com que o pessoal enxerga o pessoal da manutenção. Apesar de ter um ou outro cara que é meio assim, está mais para retardado do que outra coisa, tá certo? O cara de manutenção ele é um sujeito que tem uma função importante na empresa. Certo? Todo mundo sabe que isso aí é um negócio importante e eu acho que hoje aquele ditado de que a manutenção só existe quando não faz isso ou faz aquilo, essas coisas assim, tá? Sim. Então, Eu consegui, Nassif, aqui puxar uma capa, não é, do seu livro com o Allan Kardec, o esse daqui é a nosso primeira amigo Allan edição, essa é Kardec. a É a edição primeira edição. 78. É o que eu vi. Eu tentei puxar aqui o da última edição, mas saiu com a resolução muito fraca. Mas só para o Tá. pessoal ter a ideia, mais ou menos, que é um livro que você escreveu aí com Allan Kardec. Eu acho que 3 anos Foi. depois, baseado nesse livro que você escreveu com ele, Júlio, ele, junto com Abraman, e com o próprio Saidou Mahomet da Qualimark, desenvolveu uma coletânea parece, de 8 volumes, inclusive eu fiz parte de um desses volumes com Allan Kardec, onde ele fala sobre a função e estratégia da manutenção, sempre a primeira parte do livro, e a segunda parte é sempre alguém com uma determinada expertise que complementa. Na época eu escrevi sobre manutenção autônoma. Né? E esse lançamento, me parece, dessa coletânea foi feito, se não me falha a memória, em 2001, também num congresso lá em Salvador. Todos eles tinham essa mesma primeira fase. O Alain ele fez isso com outras pessoas, né? Com várias Verdade. outras pessoas. É. Mas você Mas estava falando aí então, para o aconselhamento eu para o homem estava de falando manutenção. sobre o profissional da manutenção. A primeira coisa que eu acho que o camarada tem que ter é o seguinte: é se capacitar.
Aí o sujeito fala, pô, mas a minha empresa não me capacita. Eu acho o seguinte, o primeiro movimento para se capacitar ou para melhorar deve partir da própria pessoa. A própria Sim. pessoa deve procurar se capacitar, cada vez ficar melhor, esse negócio todo. A segunda coisa que tem é o seguinte, existe uma... E eu falava isso quando chegava estagiário, principalmente de engenharia. Eu falava o seguinte, olha só, não vou deixar você aqui dobrando planta de coisa, não. Você vai trabalhar lá embaixo com os mecânicos. Agora, tem um negócio. Se você chegar lá com pinta de doutor, tá certo? Você vai se lascar, porque o cara não vai te mostrar nada. Agora, esses caras, eles têm uma série de coisas que você nunca viu na escola e nem vai ver. E eles podem te mostrar coisas que você nunca imaginou que vai contar. Então, eu acho que isso é importante, porque para quebrar aquele negócio de que o sujeito acha que é técnico, acha que é engenheiro, acha que é não sei o quê, tá certo? Não tem que aprender com o sujeito que, às vezes, está lá com a chave de fenda, com a chave de boca na mão, qualquer coisa assim. Eu acho que uma outra coisa que eu acho assim, extremamente recomendável, certo? E até existe uma matriz que o pessoal na Bahia chamava de matriz de Azobel. Azobel, você conheceu, por acaso, o Cláudio Azobel? Eu conheci o Cláudio Azobel, ele é da nossa comunidade, ele foi, inclusive, diretor da Copergo, lá de Pernambuco, durante certo tempo. Ele pertencia ao grupo Copene na época, e ele desenvolveu essa matriz que ficou famosa. Inclusive, eu tive o prazer de conhecê-lo. Ele me chamou, inclusive, para trabalhar com ele como gerente lá da Copergo em Pernambuco. Infelizmente, eu estava na Copene numa posição muito boa e terminei realmente não aceitando o convite dele. Pois é, então o pessoal chamava na Bahia de matriz Azobel, que é uma matriz de treinamento, uma matriz de capacitação do pessoal. Mas qual é a diferença desse negócio aí? É porque ela é o treinamento no trabalho. Então, vamos imaginar que, por exemplo, você, Haroldo, é um camarada que, em motor, você é muito fraco, vamos dizer assim. Mas em compressor centrífugo, você entende tudo e mais alguma coisa. Então, o que acontece? Você vai ser treinado por alguém que conheça mais de motor, tá certo? Para você sair daquela faixa vermelha e começar para ir para a faixa amarela. Sim. Ao mesmo tempo, se você é um camarada que é super capaz num compressor centrífugo, por exemplo, você pode ser instrutor dos outros caras. Entendeu? Sim, isso dá uma série de feedback interessante e o camarada fica satisfeito. Ele chega em casa e vai contar para a mulher dele. Ela fala, é mesmo, Beijinho? Não, nós mexemos nisso. Mas ele fica satisfeito, certo? Porque, e a empresa ganha com isso. Porque o camarada que vai dar aula, que vai fazer alguma coisa, vai passar alguma coisa para os outros, ele tem que se preparar, você concorda? Porque senão ele está brincando. Correto. Então, eu acho que esse treinamento no trabalho, treinamento sistematizado. Se você falar, não, encosta naquele cara ali, vai ver o que ele está fazendo. Não é assim que funciona a coisa. Certo? Você tem que ter uma matriz, vai vendo a evolução do cara. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental, certo? Que muitas empresas fazem, outras ainda não estão fazendo, não. Tá? Mas é isso. Sim. Certo. Então, agora, eu estava... Não, é isso. Eu estava tentando rastrear aqui o livro com a melhor resolução, não consegui, na última edição da Quality Mark Editora, quinta edição. Mas, Nassif, belíssima história, né? Por isso que eu te convidei para participar. Quando a gente fala na nossa área, na nossa comunidade, isso daí tem pelo menos mais de 20 anos, de pessoas. Você não quis responder, evidentemente, porque a gente vai esquecer algumas pessoas que a gente considera chave. Eu não estou nem falando, Nassif, as pessoas ocultas. Porque se a gente vai pegar o pessoal com quem eu trabalhei na SEMAN, Central de Manutenção de Camaçaria, que não existe mais, tinha 210 engenheiros lá, incluindo eu, engenheiros. E olha, não é querendo jogar confete, mas é difícil relacionar os 50 melhores engenheiros da nossa empresa. Aí eu vivi ali naquele mercado do polo de Camaçari, junto com nossos clientes Copene, o próprio contrato que a gente tinha da refinaria Landulfo Alves, lá em Madre de Deus, que é a chamada RLAN, que hoje é uma refinaria privatizada. Aí depois conheci o pessoal de Triunfo, da Copesul, depois nesse mundo meu de consultoria. Aí você tem grandes empresas prestadoras de serviços, como a Mansev, a Comal, né? Além de empresas que fazem assistência técnica, né, de grandes equipamentos. E fora isso, acadêmicos, né, pessoas que dão aula nas faculdades, que tem o seu mérito também, então seguramente era impossível. Mas
Agora, o seu nome seguramente há uma convergência, junto com algumas outras pessoas, né? Há uma convergência da comunidade, quem está há muito tempo nessa área, que é o meu caso, da pessoa do Júlio Nassif. Então, isso aí é uma visão minha, você não precisa, evidentemente, se autodenominar, e por conta disso, você foi selecionado por mim, eu assumo a responsabilidade das pessoas que eu estou convidando para fazer parte desse documentário sobre o movimento da manutenção no Brasil. É com muita honra e muito orgulho que eu tenho você dentro dessa equipe seleta de profissionais, o qual o Brasil agradece e parabeniza. E eu queria, portanto, depois de eu fazer esse fechamento e esse agradecimento, que você fizesse as suas considerações finais, Nassif. Tá bom. A primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, que por mais que nesse time de futebol eu tenha mexido com a bola, eu ainda estou qualificado para ser o Gandula, tá certo? Ainda não vou ser o Ronaldinho nem coisa nenhuma. Porque uma coisa que, para mim, assim, ficou muito claro é o seguinte: quanto mais você vive, experimenta, vê e estuda, mais você tem conhecimento do tamanho da sua limitação ou da sua ignorância. Certo? Então, o camarada que acha que é o bom da boca nas coisas, ele está completamente errado. Nós sabemos uma parcela, tentamos fazer o melhor, mas ainda tem muita coisa para a gente aprender sempre, tá certo? A segunda coisa é que eu acho que os caras que estão chegando agora, os meninos que estão chegando agora, com sangue nos olhos, por exemplo, sim, eles têm até uma capacidade em algumas coisas muito melhor do que a gente que já está, assim, parecendo bananeira que já deu cacho. Tá certo? Agora, para mim, a honra é quem tem sou eu de você ter me chamado para poder falar com você aqui, tá certo? Você é um camarada que é um ícone da manutenção no Brasil, tá certo? Tem uma série de livros publicados, já prestou consultoria para Deus e o mundo aí, tá certo? Já tentou, vive tentando, que eu digo, não já tentou não, você vive tentando melhorar o que está aí, e isso significa uma melhora para o país, tá certo? Porque tem que pensar que você está melhorando uma empresa, está melhorando a outra, e isso aí o país vai melhorar também, tá certo? Então, eu acho o seguinte, eu agradeço imensamente você ter me chamado, tá certo? Eu espero que eu tenha correspondido, pelo menos em parte. Como não, Nassif? Aí agradeço muito, pessoal. Tá muito bom? Bem. Mais uma vez, agradecemos, eu e todo o pessoal que vai ter acesso a esse documentário, né? Vai conhecer um pouco mais o Nassif. Não é aqui uma bibliografia, está longe disso. A gente aqui enfocou apenas o movimento da manutenção no Brasil, mas seguramente as pessoas que assistem esse documentário depois podem até ler, talvez a gente venha a traduzir isso em um livro, conhecer um pouco mais a história sua, né, principalmente relacionada à manutenção, e quem sabe até te rastrear e conhecer um pouco mais todo o trabalho no TCM que você faz desde que criou a consultoria, e a própria pessoa aí, que é uma pessoa que há uma convergência também dentro da comunidade da manutenção, uma pessoa do bem, uma pessoa bem intencionada, que está sempre disposta a ajudar, uma pessoa que faz parte para estar, faz questão de estar aí dentro da comunidade, né, sem usar de soberba, e você se destaca por isso, dentro do mundo da manutenção. Você, inclusive, é destacado por conta disso, pela sua simplicidade e humildade. E eu só tenho, mais uma vez, a te agradecer e desejar aí boa noite. Começamos a entrevista naquele horário 19h12, são 20 e 17 minutos, passou rápido, e a gente seguramente a gente ficaria aqui um pouco mais de tempo para falarmos aí da nossa experiência, né, Nassif? E olha, porque nós não falamos mal de ninguém, senão ia demorar 4 horas. Boa noite, então, Haroldo. Boa noite, Nassif. Mais uma vez, obrigado. Fica com Deus, bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau.